CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os encarnados, desencarnados, a todos aqueles que nos seguem pela rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site do CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.com.br. Mais um dia de estudo, neste sábado, às 15 horas, onde nós já tivemos, com muita felicidade, a obra social de Antônio de Aquino, às 8 horas da manhã. Já realizamos também a reunião pública das 10 horas. E para nossa felicidade, para nossa paz, para nossa harmonia, estamos realizando também, vamos começar a realizar também, essa reunião pública das 17 horas, que nós teremos hoje como tema o Livro dos Espíritos, nas questões 975 a 982. E tendo sempre a satisfação, a felicidade de ter como palestrante o nosso querido irmão Raimundo, que já é a nossa patrimônio dessa casa, né? E na hora do passe, nós teremos a sustentação pela nossa querida irmã Silvana, trabalhadora da casa, que vai nos trazer a orientação sobre o tema da abertura, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 4. Alguns avisos, e o primeiro deles que a rifa que nós viemos anunciando da toalha bordada foi um sucesso total, e apenas em 2 semanas todos os números foram vendidos. E o que estava previsto para o sorteio no último sábado do mês de agosto, não há mais a necessidade, né? Já que todos os números foram vendidos, e será realizado no dia de hoje, pela Loteria Federal. Então, na segunda-feira, nós estaremos aqui já anunciando o ganhador. E todos aqueles que colaboraram com a casa, receberam lá o canhoto, podem também verificar e já se sentir um felizardo em casa, né? Então, lembrando que na segunda-feira nós já estaremos informando o ganhador. E somente no dia de hoje também, nós estaremos fazendo uma promoção na livraria com 10% de desconto em absolutamente todas as obras, todos os livros da livraria hoje com 10% de desconto. Não pode ser mais na segunda-feira, é hoje. Então, aproveite, quem ainda está em casa, né, enrolado aí num cobertorzinho por causa desse frio, vem para cá. Aproveita, assiste a nossa reunião e compra o livro aí com bom desconto. Bem, como todos sabem, nossa casa é uma casa de amor, é o Centro Espírita Altivo Panfiro, que ela tem como objetivo maior levar ao máximo de pessoas possíveis por todo esse mundo, não apenas aqui no nosso Rio de Janeiro, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo onde nós temos a ligação pela internet. Levar o conhecimento da doutrina espírita, levar o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, levar o conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Esse é o objetivo da Casa Espírita. E, através desse conhecimento que se leva, poder prestar a todas aquelas famílias menos favorecidas
o nosso carinho, a nossa caridade, em poder ajudar na sua sustentação de alimentos, de vestuários, enfim. Então, por esse motivo, nós estamos sempre solicitando a gentileza de quem puder nos ajudar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, se possível uma cesta básica, quando não muito, os materiais de limpeza, e aquelas famílias que nós temos cadastradas, que são cerca de 300 famílias, aqueles que puderem também doar roupas, né, blusas, calças, sapatos, que estejam em boas condições. Aqueles que nós, por tempo de uso, jogaríamos fora, esses não há a necessidade de doar, porque ele tem que ir para o lixo mesmo, porque tudo aquilo que nós deixaríamos de usar pela condição em que ele se encontra, também não podemos oferecer àqueles que estejam necessitados, né? Devemos doar sempre aquilo em que nós também usaríamos, mas, por termos de forma supérflua, nós podemos, então, doar. E será sempre muito bem-vindo, cobertor, travesseiro, tudo aquilo que for possível ser doado, a Casa Espírita aceita com muito carinho. Nós também temos os nossos estudos, às segundas-feiras, no horário de 8h30, nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 9h30, o Livro dos Médios, e às 19 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Terça-feira, no horário das 9h, o Livro dos Espíritos, às 10 horas, obra póstuma. Às 17h, o Evangelho segundo o Espiritismo, 19h, Livro dos Espíritos, e também às 19h, fazemos o estudo O que é o Espiritismo. Às quartas-feiras, nós reservamos às 10 horas, às 15 horas e às 19 horas para a reunião pública e também para o passe de cura. Lembrando sempre que o passe de cura é uma sustentação espiritual àqueles que estejam necessitando, né, de um tratamento e vem em busca de uma harmonia. O passe de cura ele não substitui o atendimento médico, o tratamento médico não pode ser interrompido, né? O passe de cura vem complementar esse tratamento médico. Às quintas-feiras, às 8 horas, nós temos o estudo do Livro dos Médios, às 9 horas, o Livro dos Espíritas, às 18, Dramas da Obsessão, e às 19 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira, nós reservamos para o trabalho interno. Aos domingos, nós temos o estudo às 9 horas do Evangelho segundo o Espiritismo e às 10 horas, Memórias de um Suicida. Portanto, vejam que não há nenhum motivo para a pessoa deixar de vir assistir os estudos na casa, porque nós temos o estudo, exceto às sextas-feiras, de segunda a segunda. Segunda, terça, quinta, quarta-feira também, quinta, sábado e domingo. Evidente que pode ser acompanhado pelas redes sociais, contudo, o presencial é sempre muito mais aconchegante, é sempre muito mais acolhedor, porque desde o momento em que se coloca o pé nesta casa, nós já estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga. Assim, nós vamos fazer a leitura
da abertura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 4. O capítulo 17, sedes perfeitos, e o item 4, que nos fala os bons espíritas, que diz: o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens e a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem a sua consequência, nem o seu alcance moral, ou, se o compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Assim, meus queridos, já nos sentindo harmonizados, desde o momento em que aqui chegamos, nos sentindo felizes por ter chegado este sábado, onde estamos realizando, onde já realizamos a nossa obra social, onde estamos realizando a nossa segunda reunião pública, sempre amparados por essa espiritualidade amiga, por esses espíritos bondosos que formam o pilar de sustentação desta casa, pilar de sustentação em amor, de caridade, de carinho, a todos nós que aqui viemos buscar as energias e os fluidos necessários para que possamos iniciar uma semana sempre muito alegres, felizes e seguros, porque enquanto estivermos sob a proteção do nosso querido Deus e também do nosso Mestre Jesus, com certeza o nosso caminho será sempre reto, sempre amparado e sempre com muita luz. Então, querido Mestre, sentindo-nos agraciados por essa oportunidade, em nome dos espíritos desta casa, em nosso nome, em seu nome, Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus Pai, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado a palestra do dia de hoje. Graças a Deus. Fazer uma breve leitura do Livro dos Espíritos, na questão 975. Apenas a pergunta, a resposta ficará por conta do nosso querido amigo Raimundo. E os espíritos perguntam: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Teremos a resposta, passando a palavra do nosso querido Raimundo. Que Deus lhe abençoe. Então, gente, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre uma grande satisfação, né, estar nessa casa, e todas as casas que tem no seu lastro, na sua base, né, o binômio Jesus e Kardec na sua sustentação, na sua construção, na sua continuidade. E é também uma grande honra podermos falar
é do Evangelho de Jesus da forma Rede Viva. Mas também sabemos que é uma grande responsabilidade, pois que hoje, pelo que podemos deduzir, né, do que entendemos, do que estudamos, particularmente ali no capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora, onde está claro ali que somos nós hoje os continuadores da pregação de Jesus, vamos dizer assim, com um upgrade, porque falar de Jesus, todas as religiões cristãs falam há quase 2000 anos, né? Mas entender que Jesus nunca falou para homem ou para mulher, ele sempre falou para a alma, encarnada ou desencarnada. E é exatamente aí que está a chave, tá, do nosso estudo hoje. Como entender a vida no mundo espiritual, se nós não nos vemos como espírito? Como conseguirmos sublimarmos os 5 sentidos, que são todos do corpo físico, se nós não vivemos um pouquinho, pelo menos, da vida espiritual. Né? Então, é tempo, ou mais que tempo, começarmos levar de maneira assim mais célere a questão do estudar o Evangelho de Jesus. Mas não esquecendo que tem nenhum de nós, a afirmação do Dr. Bezerra de Menezes, todos nós que estamos aqui, consciencialmente comprometidos com essa empreitada com o Espiritismo, somos nós mesmos que num passado distante deturpamos a interpretação do Evangelho de Jesus para atender os nossos próprios interesses e interesses dos nossos grupos. Então já dá para a gente perceber quem somos nós, né? Então nós somos sim os continuadores. Agora, não necessariamente nós temos atingido aquilo que é o propósito maior, que é passar para nós esses valores do ensinamento do mundo dos espíritos, que Jesus sempre falou do mundo dos espíritos. Lembre que lá no Pai Nosso, por exemplo, ele fala: Pai, mas que seja feita a sua vontade, aqui na terra, entre nós os encarnados, e aí no mundo dos espíritos. Sempre que ele fala céu, ele está falando no mundo dos espíritos, né? Também, né, ele sempre submete ao Pai, lá no finalzinho do seu desiderato, quando ele estava para ser preso, ele faz uma prece ao Pai, fala: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Por quê? Porque ainda muitos de nós, e mesmo nós espíritas, às vezes ainda não percebemos que as leis de Deus são iguaizinhas a Deus, perfeitas, imutáveis e eternas. Toda a qualidade que você quiser dar a Deus tem as suas leis. Então não tem como mudar a lei de Deus. A única forma, mas ela é a única lei que trata as duas asas, a intelectualidade e a moralidade, e vai nos levar àquilo que todos nós estamos procurando: a harmonia, a calma, a tranquilidade, o controle emocional, a paz e a tão anelada felicidade. Então a única forma que nós temos é nos alinharmos a essa lei. A questão está exatamente o método didático que Deus nosso Pai escolheu para nos educar, é passarmos por diversas oportunidades nas diversas matérias curriculares, de espírito simples e ignorante até anjo, através das reencarnações. Tivemos oportunidades, se a gente for um pouquinho mais fundo, né, até um livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Esse livro é um livro que eu considero que a gente tinha que demitificá-lo, porque criaram um mito em relação a ele. Esse livro é muito difícil, não sei o quê, não tem nada de difícil no livro, a não ser que você queira entender aquilo que você não consegue. Tá? Tem um ditado chinês que diz o seguinte: se a sua canequinha é desse tamanho, você não precisa entrar no oceano para pegar água, não. Vem aqui na beiradinha, pega a sua canequinha d'água e vai embora. A mesma coisa é o livro. Você vai ver que até o capítulo 8, 9, 10 por aí, mostra com clareza, vai ter um monte de palavra lá que parece palavrão, que você nunca, se você não é biólogo, tá? Não é físico, não é químico, não conhece essa área aí, você vai ficar chocado com aquilo ali. E às vezes você vai no site de pesquisa, não dá nem para você escrever ali, porque o negócio é tão... Mas não é isso que deve te assustar. O que deve te assustar é o seguinte: é exatamente a nossa falta de cultura, de interesse pelas coisas, né? É que nos leva a ter essas dificuldades. Mas você vai entender com clareza, até o capítulo 10, o tal do princípio inteligente, que já no Livro dos Espíritos a gente já pode entender.
Mas ali está muito claro, cientificamente mostrado, desde uma pequena célula que se desenvolveu, um micro-organismo que se alimentava de ferro colado nas paredes, que começou a nossa existência. E aí é muito comum ver, não, aqui nós fomos animal, fomos vegetal. Não, nós nunca fomos nada disso. O princípio inteligente se desenvolveu aí. Mas nós só viramos espírito quando Deus, nosso Pai, isolou uma porção impregnada desse conhecimento, que não só subiu no reino animal, como também subiu às esferas, né? Foi para as esferas superiores, etc. Tem uma questão no livro do Espírito que mostra com clareza isso. Kardec pergunta sobre qual a função dos animais no mundo superior. Estão lembrados? A resposta? A mesma que tem os serviçais aqui na Terra. Já pensou? Então, aqui a gente tem um cachorro como guarda, não, lá não, ele trabalha. Lá ele tem atividade, etc, etc, etc. Então, é o quê? O princípio inteligente lá em cima. E é tão caro, gente. É tão longo o tempo para que um espírito chegue aonde nós estamos hoje, que ainda estamos mais próximos da origem do que da meta, né? Ainda não chegamos no meio da escala para chegar a anjo. Então, quando Deus, nosso Pai, isola essa porção, ainda temos várias reencarnações, inclusive em corpos que nem são corpos humanos. Questão 607, 607A do Livro dos Espíritos. Tá? Isso nos mostra o quanto nós caminhamos até aqui. Que bom que nós já temos condições de entender minimamente a obra da codificação, que, na verdade, o que ela decodifica? Ela decodifica o Evangelho de Jesus. Lembra que o Senhor, ele começa a se despedir de nós, através dos apóstolos, na Santa Ceia. Dá aquela aula de humildade, né, com a toalha no ombro, um jarro d'água na mão, lava o pé dos discípulos, o Paulo, né, que era o... Não, senhor, o senhor não vai lavar meu pé. Ué, se eu não lavar seu pé, eu não te amo, Paulo, então lava os dois. Então, ele está querendo dizer o seguinte, Paulo, não tem nada disso, cara. Eu vou lavar os pés de vocês, que são meus irmãos, meus amigos, para simbolizar para todos aqueles que vão nos suceder, entendeu? Que eu vou ser crucificado daqui a pouco, vocês vão continuar e depois os outros vão continuar. Os outros, o quê? Hoje somos nós. Então, mostrar para vocês, como eu já tinha mostrado em outra ocasião, numa ocasião ele estava aqui fazendo alguma coisa e os apóstolos estavam aqui disputando entre eles quem era o mais importante, estão lembrados? Um falou, não, quando eu subi, eu quero ser o ministro do mestre. Ele vem de mansinho, chega perto dele, gente, o que vocês estão falando aí? Vou falar uma coisa para vocês. Quem quiser ser o maior lá no meu reino, tem que ser o menor aqui. Tem que ser o mais humilde. Tem que ser aquele que já domina essas emoções que te levam a se sentir melhor que o outro. Mais importante, eu sou o tal palestrante, não sei, cara, não é nada disso. Tá? Quanto mais humilde você for, maior você é na escala espírita. Então lembre-se que a humildade é o oposto do orgulho e que a caridade é o oposto do egoísmo. Então essas são as duas qualidades básicas que, queiram ou não queiram, nós ainda não temos na extensão que vamos ter. Já estamos despertos para isso, já estamos fazendo. Vê aí, acabou de falar aqui agora, tem 300 famílias cadastradas. Isso sem falar que tem não sei quantas crianças, não sei mais quanto isso, quantos atendimentos fraternos, quantos espíritos atendem, é muita coisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tem um livrinho, fantástico esse livro. Aconteceu na Casa Espírita. É provável que a maioria dos senhores já leram aí. Está lendo? Então, o eixo desse livro é mostrar a obsessão na Casa Espírita, mas eu só quero tirar um detalhe. Os obsessores tinham um balanço do centro espírita, está lembrado? Quantos atendimentos fraternos fazia? Quantos espíritos socorriam? Quantas pessoas chegavam chorando e saíam sorrindo? Quantas pessoas eram ignorantes, ficaram esclarecidas e começaram a estudar? Então, um balanço. A gente não tem ideia do que representa uma casa dessa. Quem está aqui dentro da fundação, e eu estou, vocês vão ver, só você dar uma olhada. A casa era pequenininha, não tinha nem reunião pública, era só um estudo. Aí olha o tamanho que já está com outro prédio aqui do lado. Tem ideia do que seja isso, gente? Sem dúvida alguma, tá? O sucessor da Casa do Caminho, o Centro Espírita, que tem na sua estrutura, né? Eu já ouvi isso do mentor da casa, né? Ele fez a seguinte pergunta numa reunião lá de orientação ao dirigente da casa. Ele faz a afirmação, toda casa
toda construção, para ser segura, ela tem que ter uma boa estrutura. E nenhum centro espírita se desenvolve ou se suporta se não tiver na sua estrutura os 5 tijolinhos. Cara, eu achei esse negócio fantástico. Ele está falando só das 5 obras da codificação do Pentateuco kardeciano? Não, isso aí é o mínimo, é a base, é o início. Mas esse montão mais que ele citou aqui, montão mais que nós estudamos. Por quê? Porque é impossível chegarmos ao conhecimento ou à vivência da vida no mundo dos espíritos sem conhecer isso. E às vezes vem um cara que pergunta, né? É muito, mas peraí, o espiritismo tem 164 anos e os outros foram todos? Não. Aqueles que sabiam, quantos? Ou você acha que Francisco de Assis, Vicente de Paulo e todos esses espíritos, Bezerra de Menezes, Barçanufo, eles não conheciam tudo isso? Claro que eles conheciam. Tá? Só que eles não fizeram essa trajetória que nós estamos fazendo aqui agora na Terra, fizeram em outro planeta. Tá? E aí, lembra que o Dr. Bezerra, o Travasso, né, um grande amigo dele, falava francês fluentemente, fez a primeira tradução do Livro dos Espíritos e soube que o Bezerra estava virando espírita e deu um presente para ele no centro da cidade. Dr. Bezerra, lá, eu vou te dar esse livro aqui, eu acabei de traduzir agora o Livro dos Espíritos. Ele ficou assim, caramba, o Livro dos Espíritos, ele era católico. Eu falei, mas isso não vai fazer mal nenhum para mim, não. Entrou no bonde, morava na Tijuca, o bonde levava um tempão para chegar na Tijuca. Ele foi folheando aquilo. Quando ele desceu na Tijuca, caramba, eu conheço isso. Claro que conhece, tá? Porque isso agora que estava chegando na Terra, estava chegando no Brasil naquele momento, mas já está no mundo dos espíritos como sempre esteve, porque isso é lei de Deus. Lei de Deus. Tudo que está nas obras da codificação são as leis de Deus, leis que nós não podíamos conhecer. Lembra que em João 14, quando ele promete o Consolador, ele fala que o Consolador vai nos ensinar tudo aquilo que ele não podia naquele momento e nos fazer lembrar o que ele nos ensinou. Essa é a função básica. Por isso não tem como o centro espírita sobreviver se ele não ensinar aquilo que Jesus não pôde. O que é mediunidade? Como é que se processa? Como é que reencarna? Como é que desencarna? Sensação dos espíritos. Esse assunto que nós vamos estudar aqui agora. Como é que é lá no mundo dos espíritos? Essa é a função do centro espírita. E qual é a outra? Resgatar o Evangelho de Jesus. Estudar o Evangelho de Jesus. Porque com isso aí o resto vem. Tá? Lembra que ele também falou? Buscar primeiro as coisas do céu, o resto lhe será dado por acréscimo. É isso aí. Entendeu? Então, gente, eu me sinto muito feliz, sim, por estar aqui, né, e convido vocês também a participar, né, dessa jubilosa oportunidade, embora eu não tenha essa competência toda, mas com as boas vibrações de vocês nós podemos trazer um pouquinho, né, da discussão desse assunto, para que possa nos despertarmos para o estudo, porque o que eu vou falar e o que eu sei é muito pouco, mas o que todos nós podemos estudar e desenvolver é imenso. É essa a grande proposta. Tá? Então, a chave está aí. Se não nos vermos como espíritos, fica muito difícil entendermos a vida do espírito e entendermos a tal da felicidade. Porque felicidade para nós, até há pouco tempo, que nós já passamos a vida diferente, era o quê? Você ter tudo que pudesse na Terra, quanto mais melhor. Entendeu? Tudo. E nem se pensava, na hora da morte ou na hora da doença, aí que você levava um susto. Nem pensava na vida espiritual. Mas você não é corpo, você está corpo. O corpo, tanto é que o corpo ele é apenas um empréstimo. Ele vai ser jogado fora. É uma das mais belas analogias que está lá no Gênesis do Moisés. Do pó vieste, do pó retornará. Ele vai ser devolvido ao solo. Por que ele usa essa linguagem? Que se faz uma confusão enorme com isso. Porque se você analisar quimicamente o nosso corpo e uma porção de solo, é a mesma coisa, você vai encontrar as mesmas coisas ali, exceto o carbono que você vai encontrar menos aí no solo. Mas todas as outras substâncias estão aqui no nosso corpo. Que quando a gente vai para o solo de novo, vai se degradar, vai ser absorvido pelas plantas, ser levado pela água, etc. E vai voltar ao meio de onde veio. E a alma? Ela vai igualzinha o que ela é no momento da morte. Emmanuel, no livro Consolador, a morte não prodigaliza milagre. Você não vira nem anjo e nem demônio, você vai ser o que você é realmente. Entendeu? E é assim que nós vamos ter a escala espírita, né, preenchida dos espíritos imperfeitos até os espíritos perfeitos. Tanto faz você estar no mundo dos espíritos ou estar reencarnado, você vai estar exatamente no degrau que você conseguiu atingir de progresso moral e intelectual. Tá? E aí, nós podemos começar
o nosso assunto. Mas só que para começar, eu só queria ler uma questão lá na primeira parte, tá? Que só para a gente perceber uma coisa. Quem estuda as diversas obras subsidiárias, várias vezes vocês encontram, porque nas obras da codificação você encontra muitas vezes, mas nas obras subsidiárias também. Quem conhece André Luiz, por exemplo, muitas vezes André chegou em determinado ponto e falou: André, daqui para cá você não pode descer mais não, porque você não tem condições. Tem coisa lá embaixo que você não pode ver, você não vai suportar. Um dos casos é aquele que, quando ele ficou aqui nesse plano, ele encontrou o avô dele, você lembra? Não me lembro qual é o livro agora. Mas tem vários casos desses. Por quê, gente? Como disse, ó, na escala espírita, de simples e ignorante, nós ainda não chegamos a 100%. Não dá para afirmar onde nós estamos. Nós estamos pelo menos um ponto de agulha antes do meio. Tá? Estamos chegando no meio da escala agora. A questão 13. O codificador, ele se esmera para descrever Deus. Ele fala assim, ó, na questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Foi tão frustrante a resposta. Os Espíritos falaram para ele: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente que tem na terra, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. Mas deixa de ser. É frustrante quando nós entendemos o seguinte: quando é que isso vai acontecer? Quando nós resolvermos tudo isso. Aí você vai na questão 10, ele pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhe para isso um sentido. Nós só usamos 5, falta o 6º. E aí a questão consoladora: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Eu não vou deixar para vocês que são estudiosos, vá lá nas questões de 100 a 113, que você vai entender tudo isso aí. Entendeu? Você vai ver lá que tem 3 ordens, 10 classes, 5 classes na terceira ordem, 4 classes na segunda ordem, classe única na primeira ordem, e enquanto não caminharmos toda a extensão dessa escala, nós não chegaremos à perfeição. Que não é nem meu sonho de consumo hoje, com toda sinceridade. Meu sonho de consumo é chegar à segunda ordem, que são os espíritos que já sublimaram os 5 sentidos e habitam o planeta de todos. É fantástico. É lá, na questão 107, é lá que habitam os nossos anjos da guarda. Outra coisa que nós deveríamos ter com mais clareza para aumentar a nossa fé. Santo Agostinho e São Luís, na questão 495, dá uma aula sobre isso aí. Se vocês compreendessem melhor essa questão do anjo da guarda, quantas dificuldades vocês forrariam. E aí ele faz uma coisa que é meio ameaça. Quantas vezes naquele dia solene, aquele dia que você vai entregar o corpo, quando você chegar lá, vai bater de frente com o anjo da guarda: meu filho, quantas vezes eu te insisti, quantas vezes eu te levei para o CEAP, botei você um monte de livro na tua mão, tu leu, você falou, fez palestra e não fez. E aí nós vamos entender uma coisa, né? Essa dificuldade que temos de estarmos com muita harmonia, que é o que nós desejamos, muita paz, para chegarmos à felicidade, é uma luta que tem que ser incessante, mas não estressante. Tem que ser com fé e com resignação, porque é o amadurecimento do senso moral, que você vai encontrar várias vezes no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos desenvolvendo para chegarmos no mesmo lugar que chegou o Francisco de Assis, o Vicente de Paulo, etc, 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 etc. Que esses são espíritos da segunda ordem, que ainda estão trabalhando outras qualidades. Aí já não, quem chega no planeta de todos já não tem mais expiação, só tem prova. E uma das provas é a anjo da guarda, tá? Para chegar a anjo e receber, como Jesus recebeu, mais um grupo de Deus nosso Pai, vamos dizer assim, a responsabilidade de co-criar com ele planetas, escolas e receber alunos, milhares de alunos, assim como Jesus nos recebeu, outros tantos em todas as esferas, né? Então, como vimos aí, é importante identificarmos essa questão de não fazermos falsa expectativa. Não, eu sou espírita, eu domino. Não. Como espírita, até porque o espiritismo é novo, é muito raro a gente encontrar alguém aqui que está na segunda reencarnação de espírita. Normalmente nós estamos na primeira. Tá?
Então, agora que nós estamos começando, enquanto estando na terra, encarnado, a viver como espírito. E mesmo assim, mais ou menos. E vem quando a gente dá uma escorregada e vira homem e mulher. E nós não somos homem nem mulher. Nós estamos homem e mulher. Nós somos espíritos imortais. Tá? E quando tomarmos essa consciência e passarmos a fazer isso com, vamos dizer assim, com automatismo, da mesma forma que nós respiramos, nós estaremos na mesma condição de um Bezerra, que toda vez que você pedir alguma coisa, ele te dá. Tá? Foi assim que ele deu anel de grau, deu carteira, assim que ele dava tudo. Quando tinha nada para dar, dava um abraço e curava, e coisa desse tipo. É assim que Francisco de Assis não tem nenhum apego a nada, ele e toda a sua ordem. Eles não têm nada material que lhes interessam. Por quê? Porque eles descobriram realmente o que traz paz, harmonia e felicidade. Tá? Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Eu vou, embora nosso tema esteja nas questões 975, né? 982, eu vou ler o início do título, que o título para nós hoje é Natureza das Penas e Gozos Futuros, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, né, cujo livro de aprofundamento é o Céu e o Inferno. Esse livro, o Céu e o Inferno, como não poderia deixar de ser, ele mostra claramente essa questão. Na primeira parte dele, o codificador se esmera para esgotar as questões que nós trazemos de dogmatismo, de institucionalismo religioso sobre o céu e o inferno. E depois, para que a gente não tenha dúvida, para saber como é que é céu e inferno, ele entrevista os mortos. Acabou, encerrou o assunto. Nunca, em tempo algum, porque tudo que você teve de céu e de inferno, não sei o quê, alguém aqui inventou, muitas vezes por intuição, mas você sabe que principalmente médium não treinado, né? O cara nem sabia o que era mediunidade, mas tinha mediunidade, então trazia. Então, se você pegar aquelas bulas papais, aqueles documentos papais que criou um monte de regras institucionais, aquilo é do homem, mesmo que fosse passado por mediunidade. Tá? Tem um livro, cara, de uma freira, é aquele livro que o Mel Gibson tirou para fazer o livro A Paixão de Cristo, é o título do livro. É da freira Catarina de Emerick. Esse livro é simplesmente fantástico. A mulher tem as mesmas características, tinha a mesma característica do Francisco de Assis. No final da vida, ela passou 3 anos só se alimentando de água e hóstia. Então já pensa logo, caramba, o que é isso? E começou a aparecer nela os estigmas dos Cristos, a marca da coroa, a marca da lança, a marca dos cravos. E ela desencarnou assim. E o corpo dela é um daqueles corpos que não apodreceu. Está lá lá em Roma ainda, numa cripta lá de vidro, quem for lá pode visitar. Santa Catarina de Emerick, alemão. Como é que essa mulher fazia? Ela se desdobrava e tem aquela característica de ir no passado. Ela ia aonde Jesus estava pregando e falava que Jesus estava pregando. E um padre ia escrevendo. O livro é isso aí. É escrito mediunicamente dessa forma. Fantástico. Quem quiser ver o Evangelho ao vivo e a cores, vai lá. O Mel Gibson, que nunca foi nem cristão, eu acho, entendeu? Escreveu aquele livro, fez aquele filme fantástico em cima desse livro aí. Tá? É uma das mais belas obras, não espírita, mas que nos mostra com clareza o Evangelho, está ali. Tá? Ela é recomendada por muitos autores espíritas e é difícil até ter uma rapadura desse tamanho assim, entendeu? Mas aí você vai pegando o texto do Evangelho e vai lá, como é que a Catarina viu isso? Aí tu vai lá e então ela foi lá, ela viu Jesus falando e agora é explicado para ela explica o que Jesus queria dizer com aquilo ali, entendeu? Um negócio fantástico. Então vamos lá, questão 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Acabamos de falar agora, nós vivemos na Terra, que é os 5 sentidos. Não pode ter material depois da morte. Não tem, isso aqui está ligado ao corpo. Não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria, nada tem de carnal. Essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Aí, o que vocês pensaram? Quando eu li isso pela primeira vez, explodiu na minha cabeça. Isso é 1000 vezes maior. Quem aqui já teve o vício de fumar? Cara, é bruto você ficar sem cigarro. Eu já tive, graças a Deus, há uns mais de 30 anos eu deixei de fumar. Você imagina aquele desejo multiplicado por 1000. O cara vira obsessor, vira vampiro. Vai correr atrás de alguém que fuma para colar nele para sentir a sensação. Esse negócio é grave. Nós não pensamos nisso. Mas eu falei o cigarro porque ele é muito comum. Mas é só o cigarro? Qualquer vício. Qualquer vício.
cigarro, falar da vida dos outros, comer muito, qualquer vício. Pense nisso. Tá? Não é ameaça, é cultura espírita. É cultura espírita. Está aqui no Livro dos Espíritos, lá no final, na quarta parte, cujo livro de aprofundamento é O Céu e o Inferno, né? A 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Lembra que eu falei para vocês? Por quê? Porque nunca foi perguntado aos espíritos como é que é. Porque das vezes que eles apareceram para falar pela mediunidade, foram considerados o quê? Peraí, não, isso não é coisa de Deus. Porque Moisés proibiu a mediunidade, está lá no Deuteronômio 18, em Levítico, se eu não me engano, 5. Então, como nós vivíamos o institucionalismo religioso, que segundo Bezerra fomos nós mesmos que criamos, entendeu? Nós não aceitávamos, não, médium não queima, isso é coisa de... Tá? Entendeu? Agora não. Nós, espíritas, aceitamos, entendemos, conversamos com os espíritos sem nenhum problema. Então, a melhor coisa, como é que você pode saber? Cara, eu queria tanto, mas como é que é lá na Grécia? Aí eu vejo, não, agora é mole, eu vejo, não, mas eu queria alguém que foi. Você conversa com quem teve, não, eu vivi na Grécia, pô, esse é o cara. Então, como é que é morrer? Pergunta quem morreu. Porque tem uma historinha, vocês conhecem? Não, ninguém voltou para contar. Como não voltou? Só o Chico tem 400 e tantos livros que veio de lá para cá, como é que ninguém voltou? Um montão de gente voltou. Você vai no livro sagrado dos cristãos, quanta coisa mediúnica tem lá. Tá? Vai lá, vai ver Samuel, ver quem era Samuel. Tá? Tem 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel. O cara era um médio daqueles de 4 costados. Foi ele que ungiu o primeiro rei judeu, Saul. Foi ele que resolveu a questão do Saul com o genro Davi, que era o sucessor, etc, 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 etc. Tem mediunidade de todo jeito no Velho Testamento, entendeu? Não só de Moisés, mas de muitos, de todos os profetas, que nada mais eram do que médios, profetizar na linguagem dos outros cristãos é mediunidade, né? Mas também dos sacerdotes e de outros tantos, né? Então vamos ler. Por que a gente tinha essa ideia falsa? Inteligência que ainda se não desenvolveu bastante, compreende a criança as coisas como o adulto? Tá? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Aí é que entra o estudo da doutrina espírita. Aí é que há necessidade da reforma. Nesse ensino, que não é mais catequese, é o ensino que mostra a vida no mundo espiritual, que te faz ver como espírito. E deixar de assustar com o espírito. Eu sou de família de evangélica, eu morro de rir. Eu tenho uma irmã, vou estar com ela daqui a pouco, 80 e bordoada. Ela tem pavor de espírito. Quando você morrer, você vai ser o quê, querido? Eu vou estar na glória do Senhor. Eu digo, tá bom, mas como? Você não está com como, né? Você vai lá, está na glória do Senhor com como. Mas eu falo mais para provocar, para ver se pensa, porque não vai adiantar agora, porque ela não vai entender. Entendeu? Você vai estar com o espírito, cara. Quer chamar de alma? Então vai estar como alma. Qual a diferença entre alma e espírito? É a mesma coisa. Aí, como encher o espírito de verdade, o próprio Kardec faz isso, né? Pergunta, aí o espírito de verdade faz o seguinte, ó. Quando estiver aqui na Terra, você chama de alma encarnada. Quando morrer, chama de espírito. Mas qual a diferença? Só para a necessidade nossa, entendeu? Mas é a mesma coisa, alma e espírito. Tá? Mas o Kardec fez essa pergunta e o Espírito de Verdade nos deu esse sossego. Gente, sossega aí. Tá? Se você está encarnado, você quer chamar de alma, tá? Então você é uma alma encarnada. E quando morrer, não precisa chamar de alma penada não, né? Quando morrer, você é espírito. Você vai estar penado ou não, vai depender da tua consciência. Então, gente, percebe uma coisa interessante? A nossa inteligência ainda não desenvolveu o suficiente. De novo, ó, muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve então que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Lembra que Jesus falou? Ó, não fique com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. Entenda em espírito e em verdade o que vocês estão lendo. Tá? Então, vamos para nossas questões. 975. O nosso companheiro já fez a pergunta ali, né? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? A resposta, sim.
E isso lhes é um suplício, porque compreende que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração do suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar as suas faltas. Então, o espírito que está lúcido do outro lado, ele vê claramente a felicidade do outro, mas ele não inveja, ele deseja. E como é que foi que o espírito feliz chegou àquele ponto? Passando por reencarnações em que ele cumpriu as provas. E aí nós, não vamos chamar o espírito não, nós pedimos para reencarnar. Então essa reencarnação que eu tenho hoje foi nessa condição. A de todos nós aqui. Todos os itens que estão lá no nosso contato de reencarnação, nós fizemos por como? Por prioridade. Aí o que é mais importante? Casar com a fulana. Ou a fulana casar com o fulano. Ter essa profissão. Trabalhar nisso, morar aqui. Ter esse cara aqui do meu lado. Aí que o cara pensa que a expiação só vem através do casamento. Não, cara. Às vezes você tem um chefe que é o pé na canela. Às vezes você tem um subalterno que é o pé na canela. O vizinho, o síndico, o não sei o quê, o motorista do ônibus, se você pega ônibus, são obsessores encarnados que te dão umas caneladas legais. Mas como motorista? Se você pega o ônibus todo dia na minha hora, normalmente você vai pegar o mesmo motorista, cara. E se ele corre muito, se ele freia, se ele xinga, se ele fala palavrão, você vai continuar vivendo com ele. Teu parceiro do passado, você agora vai ter que amá-lo, porque a lei é desse jeito. Então, é por aí, meu amigo, é por aí. Então, nós não tínhamos inteligência para entender isso, não. Agora nós temos, tá? A 976. O espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E, nesse caso, que fica sendo a felicidade dele, se assim turbada? Antes de ler, vamos lá. Vamos supor que você conheça bem matemática. Né? Não importa a sua formação, você conhece bem matemática. Eu não sei se vocês tiveram esse susto quando eu tive. Tem um cara que faz um negócio aí no TikTok, no Instagram, que eu morro de ele. Fala, pô, a matemática era para ser uma coisa tão simples. 2 mais 2 igual a 4. 4 mais 4 igual a 8. Mas veio um doido e botou letra, mas ficou mais complicado. Quando apareceu para você, A2 é igual a alguma coisa, quer dizer, A elevado ao quadrado é igual a um número, você não foi complicado isso? E o que faz o orientador? O pai, o professor? Calma, rapaz, isso é apenas equação do segundo grau, é só assim, ó. Aí você não aprendeu? Aí então, esse susto, então a questão, repetindo a pergunta, o espetáculo, quando o espírito superior vê um de nós, nós inferiores sofrendo, ele sofre também? Não, cara. Ele sabe que eu só estou tendo dificuldade para lidar com uma coisa que ele já resolveu. Então, ele simplesmente me ajuda. Se fica feliz, não. Mas ele fica feliz se encontra em nós predisposição para fazer prece e para fazer o correto. Vamos lá a resposta, então. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim, auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então você não fica preocupado porque o seu filho está tendo, não. Tá? Você não sofre por isso. O que a sua angústia é ajudá-lo. Então ajuda. É assim os espíritos, eles não sofrem com o nosso sofrimento, até porque a gente não deve sofrer pelo sofrimento do outro, mas tenha compaixão e ajuda. Né? Essa questão se divide em A. Isso se concede da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Quer dizer, aqueles nossos da nossa família, pai, mãe, irmão, amigo, que foram na nossa frente. A resposta: se não vissem esses sofrimentos, se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram do outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes em resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmo todos passageiros. Há quanto tempo o Espiritismo vem dizendo, gente, essa palavra sofrer, doer, tem que ser trocada por oportunidade de crescimento. Se chegou para você, é teu.
Se não é dessa vida, é de outra. E quem tem que desenrolar? Tem que ser cada um de nós. Mas podemos e devemos pedir ajuda. Lembra que Jesus falou? Vinde a mim, todo vós que sofreis, gente. Eu estou aqui para ajudar. E é a mesma coisa para nós. É isso que a Casa Espírita faz. Te lembra que eu falei do balanço lá do obsessor da Casa Espírita? Quantas pessoas chegam na Casa Espírita sofrendo? Nem todas são curadas. Você lembra que Jesus não curou todo mundo? Por quê? Porque às vezes você precisa carregar aquilo ali mais um pouquinho. E nós não prometemos cura a ninguém. Nós prometemos, sim, acolhimento, amparo, orientação, reconforto e estimular a sua fé e a sua resignação para que você possa pegar o seu arado e continuar na leira trabalhando. Entendeu? Porque não tem como. Está lá, mas Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso próprio destino. Eu só vou me tornar anjo com o meu recurso e com a ajuda de muitos, né? E aí vem a questão 978. Não, vamos até 982, né? A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade mesmo depois de haver se purificados? Ou seja, um Vicente de Paulo, quando ele vier uma reencarnação atrasada dele, lembrar que ele fez alguma coisa, isso turba a felicidade dele? Essa é a pergunta, a resposta. Não. Porque resgatou suas faltas e saiu das provas que submeteram para esse fim. Então, é dessa forma que eles nos veem também. Aí eu estou numa prova dura e chorando e sofrendo. Ele sofre, o meu guia sofre? Não, ele não precisa sofrer por isso. Ele sabe que aquilo ali é passageiro. Que aquilo é a primeira equação do segundo grau que caiu no teu colo, que daqui a pouco você vai fazer até... se você continuar na matemática, você vai fazer até as equações da física quântica, etc, 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 etc. Entendeu? É assim que nós nos relacionamos com os seres mais inteligentes do que nós. Eles não veem com toda clareza. Gente, quem não consegue analisar uma pessoa que chega falando assim, falando cheio de gestos, com aquela linguagem toda esquisita, um monte de palavrão, não sei o quê, você não consegue analisar com toda clareza aquela pessoa sem julgá-lo? Dá para você ver claramente que, uma pessoa que está precisando um pouquinho mais para chegar a ser polido. Tá? E você a despreza? Não. Se tiver oportunidade, até ajuda. Agora não vai tentar pregar o espiritismo para ela, que ela pode até te agredir. Tá? Então, por isso é necessário esperar, estarmos prontos, preparados, e esperarmos a pessoa solicitar. Existe um monte de assuntos, tá? Isso é uma coisa até padrão no espiritismo, né? Que você só deve falar se o cara te perguntar. Nós podemos falar nas reuniões públicas, nos estudos, mas falar do caso dedicado de cada um só se ele perguntar. Muitos casos. Aborto, suicídio, homossexualismo, etc, etc, etc. Se você for falar por falar, vai ofender as pessoas. Mas o Espiritismo explica tudo isso com clareza. Se você tem isso com clareza e o companheiro ou a companheira traz essa demanda, você pode perfeitamente atender. Com toda doçura, com toda delicadeza, da mesma forma que Jesus atendia a todos e falava: quer me seguir? Pega a sua cruz e venha. O que é a sua cruz? É a coisa mais difícil que eu tenho, meus maiores problemas. Pega e venha, eu vou te mostrar que tem solução. Entendeu? Então não tem nada insolúvel, Deus não desampara ninguém, Ele sempre renova as nossas oportunidades, não existe nenhum assunto defeso ao Espiritismo. O que pode acontecer é você não se interessar, mas se você se interessar, você vai encontrar. Entendeu? E tem como desenrolar qualquer coisa, com doçura, com alegria de viver, corrigindo, aprendendo e seguindo. Mais um pouquinho. 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão, que lhe altera a felicidade, as provas, porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Gente, nós sabemos perfeitamente que nós ainda temos muita coisa para acertar. Daquele período medieval que nós vivemos, etc., até agora, nós ainda temos umas continhas para acertar. Isso precisa me assustar? Não, primeiro é o seguinte, eu não sei de nada do que eu fiz no passado. A outra é o seguinte: Deus não dá fardo que não se pode carregar. Estão lembrados dos livros que a gente vê? Por exemplo, Nosso Lar, o livrinho mais comum que tem, que é o segundo livro espírita mais lido no planeta. Né? Quando a gente vai reencarnar, a gente traz tudo que a gente queria? Não. Deus não dá fé. Ele fala: não, faz isso não, cara. Não, eu quero nascer pobre, ter 14 filhos, não sei o que, calma.
Você vai nascer mais ou menos, vai ter 2 e ainda vai gemer pra caramba. Então não se preocupa. Tudo que nós devemos, mas o amor cobre a multidão dos pecados. A lei de Deus não é punitiva. Se eu me educar, eu não tenho que passar pela prova. Chico Xavier. Toda vez que a prova dura chega à sua porta, se te encontrar trabalhando no bem, ela olha, dá uma olhada, e às vezes faz só um pouquinho, mas muitas vezes ela bate a poeira e vai embora. Lembra? Só o amor cobre a multidão dos pecados. Então vá para o bem, vá trabalhar no bem, porque normalmente você vai comutar a sua pena por educação. A lei não pune, ela educa. Deus jamais nos faria sofrer. Ele é todo amor. Agora, se ele é todo amor, também tem que ser toda responsabilidade. Você não pode ser responsável de fazer o que você quer e deixar para lá. Não. Pode fazer o que você quiser, tem livre-arbítrio, mas tu vai subir. Tá? Então, essa é a questão. A lei é de amor, mas qual é a outra que está do lado? É a 10ª lei que está lá na 3ª parte do livro de Espírito. É amor e justiça. Lei de liberdade, você tem, pode usar. Mas não se esqueça que você vai ser responsável por ela, senão seria inconsequência, né? Então, para a alma ainda imaculada, são, tá? Então, para a alma que ainda é imaculada, sim, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Então, é claro que quando nós estivermos lá no mundo dos espíritos, você imagina que eu matei um punhado, roubei um montão. Ó, você vai nascer com um punhado desses aqui como seus filhos. E a... Voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Então, você imagine, aí agora você tem quantas famílias a gente não vê assim? Um tem tendência a ir para o bandidismo, outro para droga, outro para isso, outro para aquilo. Entendeu? Na hora, quando você estava lá em cima para reencarnar, você teve um sustozinho, mas aí eles te mostraram, você pode adiar. Você, não quero, não, você vai levar só isso aqui. Agora, se você se resignar e tiver fé, você vai encontrar os meios, os recursos para passar por isso. Tá? Então, essa é uma questão. Ó. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade, as provas que ainda tem que passar. As que já superaram, não. Mas as que ainda tem que superar, ele tem um assustadinho assim. Mas ele fala, você vai ter um anjo da guarda. O cara chega para ele, ó, eu vou ser seu anjo da guarda, brilhando, iluminado. Pode ir, que eu te garanto. Entendeu? E a gente desce, é assim que a gente desce. Nós que somos espíritos da classe média, que já estamos entendendo, submetendo, aceitando, porque muitos são empurrados mesmo para a prova, tá? É a reencarnação compulsória, porque é da lei, e aí cabe a ele assumir ou não, entendeu? Agora vamos lá, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade, os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontra na sua união uma dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada. Vocês já ouviram falar isso? Então, o laço entre os nobres espíritos. Vocês já ouviram falar isso aqui, ou já falaram? Pô, lidar com o ser humano é muito difícil. Alguém conhece isso? É mesmo muito difícil? Vou fazer uma analogia rápida para você. Pega aqui na frente, você tem uma rua Bela Floresta, que ela acaba num condomínio. Agora, aquele condomínio é fechado, você entra ali quem for permitido. Vamos botar naquele condomínio ali, morando ali. Francisco de Assis, Vicente de Paula, Teresa de Calcutá, bota como síndico Maria de Nazaré. Eles vão ter dificuldade de relacionamento? Então não é lidar com o ser humano. É lidar com o ser humano do nosso nível. A lei de sociedade vai nos levar a chegar a esse ponto. Entendeu? Esse é o problema, porque eu tenho que nascer aonde tem o gênero de prova que eu preciso passar. Como eu fiz muita ECA, discriminei, fui preconceituoso, agora eu vou nascer no meio disso. Mas se eu só fiz amor, só distribuí amor, eu vou nascer aonde? Eu vou habitar onde? Onde habitam esses seres? Entendeu? Já imaginou o que é ter a nossa reunião de condomínio? Pô, a gente vai porque quando vai é porque é obrigado. Mas quem ia ficar doido em cima de Maria? Mas minha mãe, que dia que a senhora vai fazer a reunião? Porque todo mundo vai querer. Assembleia, reunião de condomínio. Então não é difícil lidar com o ser humano. É difícil lidar com o ser humano que ainda não se elevou.
Tá? Então, essa é a questão. O espírito entre os quais a recíproca simpatia, cara, não tem nenhum problema. Vivem maravilhosamente. Tá? 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que encara com indiferença a mesma? Claro que tem, né? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Então, na proporção que nós vamos caminhando e vamos limpando a nossa consciência, esse temor da morte se afasta. Tá? Não tem por que temer a morte aquele que não está com a consciência embotada. Entendeu? Não tem por que temer a morte. Agora, essa aqui é a mais interessante para fechar. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações de Espírita para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? A resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, o que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, seria pretensão achar que para ser feliz eu tenho que ser espírita. Não, eu tenho que ser digno. A diferença em ser espírita é que eu consigo me ver como espírito enquanto estou encarnado. E assim vendo, eu dou consequência à minha vida. E eu sei que vou morrer, e quando morrer, nada que é material eu vou ter, nem o corpo. E se eu só sei viver com coisa material, eu vou pular uma fogueirinha do outro lado, não tem jeito. Por isso, a importância de, enquanto estamos aqui, começarmos a questão da prece. Gente, a prece é simplesmente o... Qual o melhor telefone que existe? O iPhone. É o iPhone do mundo invisível. É com a prece que eu faço tudo no mundo invisível. É com a fé que eu resolvo tudo. É com a mente que eu faço tudo. Então, comecemos desde já a cuidar dessa questão da nossa mente. Tudo que nós temos, material, é empréstimo. Vai conosco até o cemitério. E tudo que nós somos é nosso. 2 verbos, ter e verbo ser. Tudo que tenho, tá? Tudo que tenho, material, é empréstimo. Tudo que sou é meu patrimônio, eu vou me levar, tá? Muito obrigado a vocês, tá? Pelas boas vibrações e a direção pela oportunidade de estarmos aqui. Muita paz a todos. Nós aqui agradecemos ao Raimundo pela bela explanação, pelo estudo, que nos põe cada vez mais próximo ao caminho de Jesus. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza dos médicos para se posicionarem. Chegado o momento do passe, queremos agradecer a Ti, Jesus, porque Tu disseste, onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes, Tu estarás presente. Sentimos a Sua presença, como sentimos a presença de todos os espíritos de luz que sustentam essa casa. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir aos médios que possam, pelas suas mãos, mas por intermédios desses espíritos que aqui se fazem presentes, transmitir as energias e os fluidos que tanto viemos buscar. Assim, Mestre Jesus, em seu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos abençoe nesse momento. A reflexão hoje é sobre o que é ser um bom espírita, né? Um espírita bom. Fazendo analogia, né? Porque não tem nada de diferente de quando a gente estuda um homem de bem, né? A gente, para chegar a ser um homem de bem, a gente precisa ter qualidades, né? E essas qualidades, elas não surgem na nossa frente, a gente tem que galgar. A gente tem que experimentar, a gente tem que usar também de todos o que a gente tem em mãos, né? Quer ter um bom ânimo, a gente tem que ter um espírito querendo aprender,
O espírita é a mesma coisa, né? Eu não posso chegar a falar que eu sou um bom espírita porque eu estudo. Se eu estudo e não ponho em prática, né? Eu não posso falar que eu sou um bom espírita porque eu já trabalho em alguma obra social, ou eu faço pra caramba, eu trabalho aqui e ali dentro da casa espírita. Porque, às vezes, eu já tenho aquele espírito de colaboração, mas eu não utilizo da melhor forma esse lado espírita, né? O espírita, para ele ser bom, né, ele tem que adquirir conhecimento, mas ele tem que colocar em prática. Ele tem que ter bons sentimentos, né? Porque não adianta ser só caridoso. Ele tem que ser exemplo, né? O bom espírito é aquele que a todo momento ele é exemplo para alguém, né? E não se envergonha, né? A gente fica pensando como difícil é, né? Mas a gente tem que entender que a gente já está no processo, né? A gente tem muita demanda ainda para tratar em nós, né? Coisas que a gente traz de outras vidas. Mas a gente tem aquela parte também do espiritismo que fala que o espírita é aquele que está em processo, é aquele que está lutando para domar as más tendências, né? Isso para a gente já é um acalanto, né? Se a gente ainda não consegue ser totalmente bom, se a gente ainda não consegue praticar o bem da forma que deveria, né? A gente está na luta, né? Essa luta faz parte do espírita, né? O espírita ele tem sempre o estudo como base, porque também, se não souber, né, a gente não estudar, a gente não sabe, né, o quanto a gente ainda tem para melhorar, né? Não é para se envergonhar do que ainda não consegue, mas é para lutar mesmo, tá domando as más tendências para se tornar um bom espírita. É isso. Agradecemos a nossa querida irmã Silvana. E nós vamos agora passar uma mensagem do mundo espiritual que nos diz a mensagem que foi transmitida no dia 9/8. Graças a Deus, paz a todos. Venho lembrar a vocês da necessidade de desenvolverem a determinação, a fé e o amor. Essas 3 palavras foram estimuladas a serem seguidas, ensinarão a todos os encarnados e desencarnados a conduzirem seus destinos. Essas 3 palavras nos conduzem a Deus. Com fé sentimos a presença paternal de Deus e do Mestre Jesus. Com fé sentimos o amor, a força que conduz a todos por todo o universo. Com fé, buscamos a elevação, o trabalho consecutivo, a renovação do nosso espírito, que é imortal. De outro modo, tenhamos determinação, empenho, esperança em vencer interesses e paixões. Sejam determinados, otimistas com relação à vida, ao futuro. Com determinação, terão a capacidade de se melhorar e de mostrar caminho certo do Mestre Jesus para a humanidade, para os espíritos que vocês ensinarão. Determinação para serem exemplo para aqueles que ainda não conseguem pensar e para aqueles que pensam que sabem o que querem. Quando os espíritas e os cristãos, em geral, compreenderem que só terão progresso e se adiantarão diante da lei de Deus com os seus próprios esforços, os homens passarão, então, com exatidão a praticarem o bem. Verão que a determinação é necessidade para chegarem aos seus objetivos. É isso que chamamos de trabalhar em nome de Deus para Deus. Sem determinação, nada se consegue, nem mesmo o equilíbrio emocional. Com determinação, com equilíbrio, com paciência, com amor, com segurança, com confiança,
terão prazer nos trabalhos, nos serviços do bem e a realização com continuidade. Amor, palavra que resume tudo aquilo que os homens fazem para o bem. O amor é o que aproxima as criaturas umas das outras. Sem esse sentimento divino, não conseguiremos nos aproximar de ninguém e muito menos de desenvolvermos as nossas próprias aptidões. Falo nós, porque também como espíritos precisamos ter amor para nos aproximarmos de vocês, para virmos ao orbe, ajudar, auxiliar, direcionar aqueles que nos ouvem, para que possamos trazer as diretrizes, as ordens do Mestre Jesus, há necessidade de termos muito amor. Quem não tiver a capacidade de desenvolver este sentimento não servirá para direcionar ninguém. Se usarmos o raciocínio lógico, seria melhor que o orbe fosse conduzido por máquinas, pois elas, sem apego, sem paixões, sem vícios, conduziriam perfeitamente a humanidade sem erros. Mas, se isso ocorresse, vocês, homens encarnados, seriam muito infelizes, pois não conseguiriam expressar o que trazem na alma. O amor é o sentimento para melhor conviver uns com os outros, com irmãos desencarnados e encarnados. O amor é a tolerância sem vaidade. É preciso ter amor, tanto quanto fé e determinação. É preciso ter amor para terem progresso. Só com puro amor vocês conseguirão alcançar o equilíbrio fundamental para trabalhar na caridade. Sejam caridosos para que possam aproveitar a vida que Deus deu a cada um de vocês. Todos vocês aqui estão em meio a dores que a sociedade passa, em meio ao desequilíbrio que a humanidade sofre, em meio às lutas diárias que as instituições passam. Volto a dizer, se não tiverem fé, determinação e amor, sofrerão amargamente, não terão paz, não alcançarão o progresso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que já nos entendemos e dos que ainda não o entenderam. Que Deus ajude a todos a alcançar o progresso. Paz a todos, um guia trabalhador do Cristo. Querido Deus Pai, querido Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia de estudo, por mais um momento de compreensão, que junto com esses espíritos de luz que estão nesta casa de amor, esta casa que nos proporciona o estudo da doutrina espírita, esta casa que nos leva ao conhecimento dos caminhos que devemos seguir para podermos seguir na seara de Jesus, para entendermos os seus ensinamentos, Mestre. Agradecemos ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, ao nosso querido Chico Xavier e também a Allan Kardec. Nos sentimos honrados por estarmos estudando sobre a sua doutrina, Allan Kardec, mas, acima de tudo, sobre os ensinamentos de Deus.
E chegando ao final de mais esta reunião pública, lhe pedimos, Mestre Jesus, e a todos esses guias bondosos que nos acompanham até os nossos lares, nos levando com segurança, nos levando com prazer de termos saído desta casa de amor e com a promessa de podermos aqui estar no próximo dia. Assim, pedimos a sua, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do seu amor, Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor do Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.